Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero deixar uma pequena palavra que eu estava meditando e achei interessante e quero compartilhar também. Se encontra em Gênesis capítulo 4, verso 6. Esta Bíblia que eu estou usando ela é um pouco mais trazida para os dias de hoje, resumida para os dias de hoje, né? Que diz assim: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fazer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Ele quem? O pecado. O pecado deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo. Esta passagem está nos falando a respeito de Caim e Abel, a respeito da oferta em que eles deram. Caim, ele era agricultor, né, ou lavrador, depende de alguma Bíblia, as traduções, e Abel, ele era pastor de ovelhas. Então, cada um deles ofereceu uma oferta ao Senhor. Só que a oferta de Caim, que Caim deu a Deus, Deus não se agradou. Mas a oferta de Abel, Deus, ele se alegrou e se agradou da oferta de Abel. A Bíblia diz então que aqui Caim, o seu rosto ele muda quando Deus ele nega. Mas a pergunta é: o que ele ofereceu a Deus? Que tipo de oferta ele deu a Deus? Muitas vezes a gente vive uma vida de qualquer forma, oferece um culto de qualquer forma a Deus, não há renúncia, não há arrependimento. E aí quando Deus nos reprova, ou quando Deus nos ensina, nos colocando certas situações em nossa vida, porque Ele é nosso Pai, Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos lapida. Muitas das vezes não gostamos, muitas das vezes perguntamos, muitas vezes questionamos e murmuramos. Mas a pergunta é: quando nós oferecemos uma oferta como Abel ofereceu, das melhores coisas para Deus, ou seja, Abel ofereceu as melhores partes ou gorduras do seu rebanho. Abel ele tem a certeza da oferta que ele deu a Deus. Então Abel sabe qual que vai ser a resposta de Deus. Porque quando nós oferecemos algo com o nosso amor, com o nosso coração, quando a gente oferece algo a Deus verdadeiramente de coração, a gente sabe se Deus vai gostar ou não. Quando a gente é obediente diante de Deus, a gente sabe que Deus se alegra. Mas aqui a Bíblia está dizendo, está sendo clara: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ou seja, o inimigo é astuto. O inimigo ele é astuto. Caim, ele pecou na sua oferta a Deus. Ele falhou na sua oferta a Deus. E a Bíblia diz que o pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus já sabia que Caim, baixando o semblante, ia sair dali e ia cometer um pecado. Então, tudo que a gente fizer, que seja pelo amor em Cristo, que não seja uma obrigação em nossa vida. Porque tudo aquilo que se torna obrigação se torna um peso, se torna um jugo, se torna um fardo pesado. E Jesus diz que o fardo dele e o jugo dele é leve, é suave. Irmãos, que nós possamos oferecer um culto de adoração ao Senhor em espírito e em verdade, e que possamos estar vigilantes às ciladas do inimigo, que possamos oferecer uma oferta ao Senhor Jesus como uma oferta de Abel, para que o Senhor Jesus possa receber e que possamos chegar ao reino dos céus
no nome de Jesus. Amém.